Poxa, a pergunta é tão fácil que ela é complicada. A televisão é uma caixinha onde você tem imagens e sons e você pode contar histórias, contar o que está acontecendo, enfim, é uma janela para a vida. Ela tem muitos usos, né? Porque existem muitos tipos de televisão e cada vez mais, né? Existem TVs públicas, TVs comerciais, TVs científicas, TVs educativas, e, enfim, agora mais e mais tipos de televisão diferentes, né? Então, cada televisão serve para uma coisa, serve para ganhar dinheiro, serve para contar história, serve para guardar história, serve para transmitir história, serve para vender produto, e serve para entreter, para passar o tempo, para divertir, para emocionar, qualquer coisa, né? Eu sustentei, criei meus filhos um pouco em cima da televisão, quando não fazendo programa para televisão, fazendo publicidade para televisão, que também é televisão, ou filmes que passam na televisão. Então, ela serviu desde de me garantir minha subsistência, como ela é uma desculpa para eu pensar sobre assuntos, cada vez que eu quero, que tem algum tema que me intriga, eu tenho a desculpa de fazer um programa de televisão, de pensar, de formatar um pacote, e isso me obriga a mergulhar em alguns assuntos para a televisão. Enfim, profissionalmente, ela é uma, né? Mesmo quando eu estou fazendo filme, eu estou pensando na televisão. É onde chega meu produto, né? É onde eu exponho meu produto. E do outro lado, como espectador também, atualmente eu assisto mais televisão a cabo, TV segmentada, assim. Mas sou um fiel público de televisão, assim. Estou sempre... Então ela me informa, me diverte, enfim. Quando eu estou do lado de dentro da televisão, eu gosto de entrar em projetos que sejam complicados, que me obriguem a pesquisar, que me obriguem um tempo de que eu não gosto, fiz pouco e não faria programas diários assim, ou programas muito em sério. Eu gosto de fazer programas um pouco mais trabalhosos, que me obriguem a ficar 6 meses pensando. Por exemplo, eu fiz uma minissérie, a última coisa grande que fiz para a TV, chamada Som e Fúria, que foi sensacional, me obrigou a ler várias peças de Shakespeare, a história de Shakespeare, conversar com atores, conversar com diretores, enfim, me possibilitou dar um mergulho nesse autor que eu sempre admirei, mas nunca tinha pego. Então, a hora que eu tenho que mostrar alguma coisa nessa telinha, eu tenho a oportunidade, né, antes disso, de mergulhar em assunto, isso eu gosto muito. E como espectador, tem a coisa enfim, de informar, também às vezes entrar em universo, né? Atualmente eu ando muito interessado e acompanhando muitas séries, essas séries que é uma última onda da televisão, né, nos últimos anos aí. Eu acho que as séries atualmente estão mais interessantes do que longa. Eu tenho muito mais série interessante do que longa-metragem que eu assisto, porque você tem mais tempo de desenvolver personagens então eu fico muito interessado nisso. Acho que a dramaturgia de televisão atualmente ela é mais complexa do que a dramaturgia de longa, por ter tempo, disposição, de desenvolvimento de muitos núcleos de personagens, de muitas tramas. Então acho que curiosamente a televisão era meio um cinema para consumo rápido, né? Hoje eu acho que ela já tem uma ponta dela que já está virando o oposto, quer dizer, está virando um negócio que o cinema tem que aspirar a chegar lá, porque eu acho que já está ficando mais elaborada que cinema. Isso eu acho muito interessante. Enfim, eu sempre fui um público e eu sempre gostei de TV dos dois lados. Eu odeio a publicidade que interrompe a televisão e na verdade, eu não odeio nada na televisão, porque as coisas que não me interessam simplesmente não assisto. Essa é uma coisa bacana da televisão. Também ela é democrática, né? Você não precisa odiar nada, porque você nada impõe, né? Você simplesmente desliga Então, quando tem alguma coisa que me incomoda, eu simplesmente não assisto, mudo de canal como todo mundo, né? O controle remoto evita, é uma espécie de um fusível para
você não chegar até o ódio, né? Você vai, muda de canal, desiste, isso é uma coisa bacana. Mas eu não assisto muito programa de auditório, eu não assisto esses realities, enfim, não tenho nenhum interesse em reality, acho chato pra caramba, pra falar a verdade. Novela, assim, eu também não consigo assistir muito, consigo assistir 4, 5 minutos, mas eu acho, em geral, o texto muito fraco, acho a interpretação muito ruim, por mais bem produzidas que sejam, e cada vez estão mais bem produzidas, eu não consigo me envolver muito com aquele texto, com aquela repetição enfadonha e tal. Então, mas não é que eu odeio, eu mudo de canal, né? Eu acho que tende a ter. Na verdade, como eu entendo atualmente a audiência de televisão, é que a TV aberta, claro, ela é uma operação mais cara, ela tem que falar com todo mundo, ela tem que falar com classe C, com classe A, com velhos e moços, Então, ela tende a ser mais achatada, porque você não pode falar alguma coisa que vai desagradar ou que não vai interessar, ela tende a ser mais neutra, assim. Então, quanto maior a audiência de uma TV, você vai ser menos surpreendido pela programação dela. Eu tenho a impressão até que atualmente, estava na verdade conversando essa semana com o Guel Arraes, para quem a gente trabalha bastante, e eles acabaram de aprovar uma série que a gente vai produzir para o ano que vem, que não queriam aprovar, porque achavam que não ia dar audiência e tal, e a Globo resolveu que vai fazer a série, porque não vai dar audiência, mas que é importante mostrar no Brasil e tal, que é uma coisa rara. E aí, na verdade, é a série do Xingu. A gente tem mais cenas do Xingu, do filme Xingu. A gente montou a minissérie para eles e eles resolveram que não iam pôr no ar. Agora resolveram pôr no ar. E mesmo sabendo que não vai dar audiência. E aí eu estava comentando com o Guel, falei que eu tinha impressão que há 20 anos atrás, quando a gente trabalhava junto, a televisão apostava mais em formatos diferentes, e que atualmente é muito raro a TV abrir mão de audiência porque é importante. Ele falou, eu estou aqui dentro, eu sinto que é a mesma coisa, cada vez isso é mais raro, então nesse caso a gente teve sorte, porque isso já não acontece mais na TV. E eu acho que aí enfim, essa coisa que eu estou falando, quando é uma audiência muito grande, você precisa falar com todo mundo, a TV não pode se dar ao luxo de ser muito específica, de fundo em alguma, né? Porque ele tem que... Mas para isso apareceram as TVs a cabo, que é o contrário. A TV a cabo, eu acho que ela consegue conquistar o público e a audiência se ela acertar o nicho. Ela pode simplesmente desprezar um tipo de espectador e falar fundo para um outro tipo, e achar o nicho de espectador que interessa. E é isso que faz a programação de TV a cabo ficar interessante, quando as TVs a cabo fazem isso, né? Tem algumas que tentam fazer que nem TV aberta, falar com todo mundo, aí fica desinteressante. Ontem por acaso eu estava assistindo um making-of rápido, assim, esses interprogramas sobre a produção desse Games of Thrones, essa série americana. E achei curioso um comentário, tinha uma entrevista lá com o roteirista, e o roteirista falava que estava muito surpreso, porque, em geral, sempre que ele trabalhou para a televisão, ele mandava os roteiros, e aí a televisão falava, não, peraí, isso aqui não, isso não pode e tal. E que nessa série é o oposto. Toda vez que ele manda alguma coisa achando que agora eu passei do limite, os caras falam, vai mais fundo, por que você não... né? E ele falou que está encantado com isso. E isso só é possível em TV a cabo. E, de fato, você assiste o Game of Thrones, nem sempre passa do limite de uma área. Por exemplo, tem a violência extrema e é gráfica, muito além do que... Mas tem um público para isso. Sexo, ontem, por exemplo, enquanto ele falava isso, passa um trechinho lá com nu frontal, masculino. Isso não tinha em TV, né? E a TV a cabo pode se dar, não só pode, como deve justamente explorar esses limites que a TV... para grande audiência não pode, né? Então acho que se completam aí, né? Eu acho que na emissora, no canal aberto, impede. Impede porque você tem que ter o ritmo. Às vezes a sua história precisa ter um tempo, ou precisa ter um texto a mais, e você é obrigado a cortar em função do ritmo, porque se não tiver aquele ritmo, você já vai perder 2 pontos, ou se... Quando eu fiz, já que eu mencionei a série Som e Fúria aqui, por exemplo, que tem uns pedaços, a série é sobre uma companhia de teatro que
monta peças de Shakespeare e tal, e a gente vê pedaços, cenas da peça dentro do programa. A gente rodou tudo e na hora de assistir o programa, estava um pouco largo, a solicitação da TV, a Globo nunca interfere muito, mas assim, sutilmente fala, e se a gente pegar essa cena aqui do Hamlet e tirar essa primeira parte, já entendemos o que é, não precisa ter o texto inteiro, não precisa... E eu entendo, quer dizer, eu não acho que é um revoltado, não acho que é absurdo, porque eu entendo que né, se eu deixar o Hamlet dar o monólogo dele inteiro lá, eu vou perder a audiência. Então a gente põe o comecinho, põe um pouquinho do fim, edita lá o Shakespeare e vamos embora. Faz parte. A TV aberta é completamente refém do Ibope, né? Ela vive para isso. A gente vai nas salas dos diretores de programação, dos diretores das emissoras, os caras falam com você, em geral, vocês estão sentados aqui, você senta numa mesa na frente, atrás tem a programação de 3 ou 4 canais e o Ibope minuto a minuto. E é muito esquizofrênica a sensação ali. O cara parece um maluco, que está conversando com você com o olho lá. E já tive casos, o cara tá falando, pera um pouquinho. Quem liga lá, o que está acontecendo? Sabe, o cara é um controle minuto a minuto da programação, da competição. A grade muda em função da audiência. Agora, uma coisa que eu questiono, isso não sei se muitas pessoas questionam, é como é aferida essa audiência. Quer dizer, é aquela velha história, eu nunca mediram a audiência na minha casa e eu não conheço ninguém. Eu tenho 55 anos já, e Ibope já deve existir há uns 40. Eu não conheço uma pessoa, nem classe A, classe B, classe C, que tenha tido um desses aparelhinhos na casa. Quer dizer, eu sempre penso, será que esse troço realmente mede a audiência real? Porque né? Você conhece alguém? Alguém conhece alguém que já tem um aparelhinho daquele em casa? E a gente conhece muita gente, né? Eu fico sempre surpreso, assim, quando eu penso nisso, falo, quem são essas pessoas que estão assistindo esses programas que a gente não... A intenção disso é clara, mais audiência, seu minuto custa mais caro, você vende mais e ganha mais. Isso não tem, né? É a lógica do mercado. Tem um lado negativo, quer dizer, tem um lado positivo que a TV tenta se adequar. Então, o que tem na TV é um pouquinho o que a audiência vai comprando, com uma mistura do que se vende também. Mas, por outro lado, o público rejeita o que é novo. Então, você ficar o seu único parâmetro ser a audiência, você não apresenta nada novo para o espectador. E aí, como é que você vai saber que pode ter alguma coisa diferente que o espectador vá se interessar? Eu tenho, por exemplo, uma experiência curiosa minha nesse sentido, com um longa que eu fiz, Cidade de Deus, quando eu tentei vender o filme depois de ter o roteiro e tal, tentei captar dinheiro, fui em algumas empresas e tal, e ninguém quis colocar o dinheiro. Falei, não, a gente sabe que favela não interessa a ninguém, não tem nenhum ator conhecido, você não é um cara conhecido, não tem ninguém famoso, e é uma história violenta. Isso aqui não dá certo de público, não vai dar público. E realmente não consegui dinheiro, mas aí eu resolvi bancar. E acabou que deu certo, o filme deu público e tal, e aí criou-se percebeu-se que existia um nicho aí, um tema que interessava. Que só apareceu porque eu fiz a burrice de bancar minha própria obsessão ali, né? Então, você ficar escravo da audiência, você impede que, né, se é o seu único parâmetro, você impede que essas possibilidades apareçam, né? Mas eu entendo porque um diretor de emissora é escravo da audiência, ele tem que faturar para o patrão dele. Como funciona, né? É um negócio, a televisão é um negócio, né? Talvez se eu fosse um dirigente de emissora, eu seria um mau dirigente de emissora e seria demitido, porque eu tentaria manter ali uma cota de 10%, 8% de risco. Porque é nessas brechas que podem aparecer as coisas interessantes, né? Na hora que você se arrisca num formato que ninguém viu e às vezes funciona, né? Às vezes não funciona, mas às vezes funciona. E a minha sensação, conforme eu estava falando na conversa com o Guel, é que atualmente arrisca-se muito menos. Assim. Quer dizer, toda a experimentação de televisão, de formato, de elenco e tal, está indo tudo para o TV a cabo, o que também cumpre a função, né?
verdade, eu comecei minha carreira justamente numa situação fazendo televisão. Eu comecei fiz quase 10 anos, 12 anos seguidos de televisão semanal, dentro de uma emissora que não tinha nenhuma audiência e não tinha nenhuma cobrança de audiência porque dava traço. Então, meio traço, um quarto de traço, ninguém identifica. Então, sempre dava traço, ninguém reclamava. E também tinha pouco anunciante. E os anunciantes que a gente tinha na TV Gazeta, quando a gente fazia o programa, eram anunciantes políticos, assim, que estavam lá porque o dono do horário pediu e tal. Eu trabalhei os primeiros 4, 5 anos da minha vida dentro de uma televisão sem nenhum compromisso com audiência, ou com público, ou com faturamento, uma situação de total liberdade. O que a gente fez quando estava nessa situação foi uma TV bastante livre, assim, como a gente não precisava fazer direito, porque ninguém nos cobrava nada, a gente inventava do jeito que a gente sabia fazer. Tinha uma produtorinha chamada Olhar Eletrônico, e eu acho que essa produtora criou muitos formatos, assim, criou tem muitas pequenas inovações de linguagem ou de repertório de programa que a gente fez no começo dos anos 80, 82, 83, 84, que só depois de 20 anos começou a usar. Por exemplo, algumas coisas. Tinha os telejornais das TVs, né? Que tinha aquele cenário, com o logotipo, todo mundo ia na praia do Jornal Nacional, da Globo e tal. A TV Gazeta ficava na Avenida Paulista. Então, uma época lá, eu fui dirigir um programa que começava às 7 da manhã e ia até o meio-dia, chamado TV Mix, que era um telejornal, enfim, tinha 3 apresentadores, Astrid lá, tinha uns 3 caras que apresentavam. Eu falei, vamos tirar, ao invés de fazer no estúdio, vamos tirar todo o departamento de marketing que tem essa visita para Paulista, a gente monta o nosso estúdio, tira as paredes todas e faz o nosso estúdio aqui nesse departamento, porque tem a cidade de fundo, a gente está dentro da cidade né, e a gente vê, o cenário é a própria... Claro que teve uma briguinha, porque precisava de uma reforma, tinha que puxar cabo do 9º andar para o 8º andar, baixar os cabos por fora pela escada. Os caras queriam me matar lá. Mas, na época, o Jorge Cunha Lima era o diretor da emissora, e ele falou, não, vamos ver se funciona. Tal. E aí a gente fez lá, a gente tinha nosso TV Mix, era apresentado com a cidade, exatamente como é hoje o jornal da SPTV e todos os jornais locais da Globo usam esse padrão. Tinha uma outra coisa que a gente começou a fazer também, que é, na hora de fazer entrevista, não fazer nos anos 80, quando você fazia uma entrevista, você tinha lá o cara falando, na hora que você fazia o corte, no jump cut, você punha um insert de alguém olhando, do repórter fazendo assim, era um padrão. E era um absurdo não fazer isso. A gente começou a fazer os programas e revelar o jump cut, revelar o truque da televisão no programa de televisão. Então, você assistia televisão, se eu editava a fala do cara, o espectador via que o cara, claro, era facílimo pôr um band-aidzinho ali e disfarçar. A gente achava que era bacana mostrar o processo de como está sendo feito aquele troço. Isso também hoje, o Jornal Nacional usa jump cut e já virou um padrão, porque é mais honesto com o espectador. Assim. Bom, tem 500 essa coisa de jornalismo que fica um pouco entre humor e ficção, né? Que hoje tem CQC, tem Pânico, a gente fazia com o Marcelo Taz lá, o Varela. Lá nos 80 começamos a fazer o Ernesto Varela tal, e tinha os outros repórteres, o Varela que ficou famoso. Mas a gente tinha, até eu fui um repórter, chamava Pedroso de Moraes, que era um repórter que é meio jornalista e meio ficção, que anda nessa... Até porque o que é a verdade, né? Não existe a verdade. O jornalista não é dono da verdade, ele é uma interpretação. Então, você ficcionar um pouquinho e isso hoje também já é uma coisa comum. Você vê 500 jornalistas meio... Eu acho que tudo isso voltando à sua pergunta, tudo isso foi possível, essas pequenas toques e diferenciais na televisão, porque a gente não tinha audiência. A gente não tinha Ibope e a gente não tinha um patrocinador olhando. Então, a gente se permitia experimentar. Nesse sentido, enfim, a audiência e esse controle realmente são muito limitadores. Se eu fosse, essa foi a sua pergunta, se eu fosse dirigente de um canal, eu acho que talvez o que eu tentaria explorar na programação primeiro, uma certa informalidade. Eu acho que a TV é muito formal. Eu faria um canal de TV muito mais informal, mas não informal no tom MTV. Aí, galera, vamos lá! Não é esse
Eu acho que é o informal no sentido de mostrar, fazer a TV um pouco metalinguística, assim. A TV que se mostra fazendo TV. Eu acho isso tão interessante, porque eu não estou enganando o espectador. Quer dizer, se eu estou aqui sentado nesse estúdio, que está cheio de coisa, pendurado e tal, mas a TV só está enquadrando aqui, sonhar TV, essa coisa bonita. Eu acho que em algum momento eu precisava abrir para ver onde é que eu estou aqui, que está uma sala escura, que está abafado, que isso você não vê, né? TV. Eu acho que se eu fosse fazer uma TV, eu ia sempre mostrar ela sendo feita, assim. Eu adorava os programas, aliás, os grandes clássicos brasileiros assim, de programação, eu acho que eles eram bons porque eles tinham um pouquinho isso, né? O Chacrinha, o Fausto Silva, quando começou acho que Record, depois Bandeirantes, o programa dele era sensacional, porque ele comentava o programa sendo feito o tempo inteiro. Eu acho isso muito... Acho que isso podia ser uma cara da TV de ponta a ponta, assim. Eu acho bom que haja TV educativa, e TV educativa até que seja usada pela escola, para o sistema de ensino público, porque, ainda mais num país como o Brasil, tem uma irmã que trabalha com formação de professores, assim, ela trabalha na Cinemateca e trabalha numa empresa que faz capacitação de professores, tal, pelo Brasil inteiro. É incrível, os professores pelo país não têm acesso à informação. E eu acho que a TV é um grande instrumento para, mais do que o aluno mesmo, é formar professor e atualizar professor, capacitação e tal. Bom, a gente tem a experiência do telecurso, né? Telecurso 2000, e tem um novo, né? Nem sei como é que chama a última fase do telecurso, que é uma coisa espetacular. Ninguém fala, mas eu acho que eles já formaram 16 milhões de pessoas. Então a TV tem um potencial educativo muito grande, eu acho que é subexplorado no Brasil. Eu acho que o telecurso talvez seja o melhor exemplo. Eu já trabalhei no telecurso, o Telecurso 2000, o projeto, trabalhei 1 ano e meio, porque eu acreditava que um programa interessante podia chegar lá na professorinha que mora no interior do Maranhão, e ali ele havia uma maneira de falar sobre aquele assunto para os alunos. Eu acreditei naquilo e trabalhei um tempo com isso aí. E, aliás, com o Marcelo Taz, com o Braulio Mantovani, que escreveu o roteiro Cidade de Deus, a turma inteira, o Telecurso 2000, a gente que começou, que fez o projeto, assim. Depois eu abandonei, eles ficaram. E eu acho que a TV tem quase a obrigação de informar, né? Eu acho que ela pode, deve, e acho mais interessante quando ela informa. Eu gosto muito todo mundo gosta de assistir televisão quando você acha que você está ganhando alguma coisa, né? Você não está só matando o seu tempo. Então, mesmo uma série, você está aprendendo alguma coisa ali, né? Sempre. Então, eu sou totalmente a favor de educação. Eu fiz um programa educativo, né, para a TV. Eu fiz o Rá-Tim-Bum, o primeiro Rá-Tim-Bum, que é fora o Telecurso 2000. Eu fiz o primeiro Rá-Tim-Bum, que eram 180 programas da TV Cultura, e que era uma proposta meio maluca, que eram programas para crianças de 3 a 6 anos. Crianças que não têm muita articulação, então tinha um currículo. Era assim que os programas eram criados. A gente tinha, para cada programa, 1, 2, 3, 4, tinha um currículo do que aquele programa tinha que ensinar. Então era assim, era lateralidade, reconhecimentos da letra A, B e C, contar até o número 4, enfim, tinha eu pegava aquele currículozinho assim do programa que as pedagogas da TV Cultura me passavam, e eu tinha que pegar aquele conteúdo e transformar em historinha para contar aquilo. Então a ideia foi inventamos alguns personagens que vão ser bons para falar de ciência, alguns personagens que é bom para contar, alguns personagens para fazer exercício físico, mas era um programa, não tinha um quadro ali que não tivesse um objetivo pedagógico explícito, assim, explicitado naquele texto duro, assim. Enfim. Quer dizer, se eu trabalhei nisso tanto tempo, quer dizer que eu acredito em que acredito em TV educativa e que TV possa educar, né? No Rá-Tim-Bum, o nosso grande trauma era justamente conseguir cumprir o currículo sem desinteressar o garoto lá de 4 anos que
que estava na frente. E era uma guerra diária, assim, tiveram alguns quebra-paus e reunião porque a gente criava o roteiro do programa, o roteiro passava na mão das pedagogas e elas falavam, não, isso aqui não está, elas corrigiam o roteiro, voltavam para o Flávio de Souza, corrigia tal. Daí eu filmava, a gente gravava, montava, a hora que o programa estava pronto, mandava para elas e elas sempre falavam, não, mas isso aqui, por que tem esse patinho falando desse jeito e dando um chute no... Não, porque é divertido, a gente precisa também fazer. E elas não topavam. Aí o que a gente conseguiu, depois de um tempo, o Flávio de Souza, que era o roteirista principal, ele começou a ter uma manha de justificar qualquer absurdo que ele criasse. Ele falava, não, isto aqui, estamos ensinando o conceito de oposição, e ele sempre tinha um texto bonito para vender cada quadrinho, e com isso a gente conseguiu fazer. Mas esse era justamente o desafio, o programa tinha que andar nessa linha. Ele tinha que ensinar, mas eu não podia correr o risco do moleque não estar interessado nas histórias. Então a gente ficava andando nesse fio tênue aí. Eu acho que tem quem eu admiro muito em televisão no Brasil hoje em dia, eu acho que talvez seja a minha campeã, é a Regina Casé. Porque ela tem uma capacidade de achar tema, ela tem essa obsessão por revelar o Brasil, de revelar o país né? O Brasil para os brasileiros, de apresentar isso. E ela consegue fazer isso sempre de uma forma que é divertida, que é muito popular, mas ao mesmo tempo muito inteligente e sempre de uma maneira nova, diferente. Ela inventa a linguagem, ela vai no limite, assim. Eu acho se a gente pegar a sequência de programas que a Regina Casé fez na televisão, eu acho que ela talvez seja a pessoa mais interessante da televisão brasileira há muito tempo, assim. E não só agora, por exemplo, ela faz um programa na Globo que chama Esquenta, né? Ela fazia aquela Central da Periferia, que era muito interessante, tal. Agora ela faz esse Esquenta, que é totalmente popular, que vai para um lado, mas ao mesmo tempo ela está há 20 anos fazendo o programa que para mim é o melhor programa da televisão brasileira, sou suspeito, porque eu gosto de árvore, que é Um Pé de Quê. Eu acho um programa absolutamente brilhante. Ela fala de ciência, fala dos exploradores, fala de história do Brasil, fala de cultura brasileira. Sempre o centro do programa é sempre uma árvore. Então, ao redor de uma árvore, ela usa como desculpa, quer dizer, fala da árvore e tal. E ao redor disso, ela consegue falar mostrar uma parte do Brasil que ninguém mostra, né? Ela vai para o fundão mesmo. E eu acho os roteiros e a maneira de apresentar e o tom, e eu acho simplesmente brilhante. Para mim é o melhor programa brasileiro, eu diria, de todos os tempos. É Um Pé de Quê, assim. Não consigo pensar em nada melhor do que Um Pé de Quê. Para mim se eu tem que assistir só um programa, eu tenho direito, do Brasil é esse programa que eu vou assistir. E eu gosto de árvore e tal, isso também pesa. Mas eu acho que a construção, a inteligência, ao mesmo tempo ela tem a manha de ser muito sofisticada e muito popular. Ela é um animal de TV, assim. Eu acho que é... Depois da turma da Regina também, eu admiro muito o Guel Arraes, não sei se é porque eu trabalho com ele faz bastante tempo, a gente tem um contato, mas ele e o Jorge Furtado, eu acho que são dois engenheiros do roteiro, assim. Eu acho eles brilhantes. Que eles estão sempre tentando dar o próximo passo. Eles sabem a dificuldade que é conseguir inventar, tendo que dar audiência, mas eles sabem fazer esse jogo na cabeça deles mesmos. E eu acho que conhecem roteiro e dramaturgia para a televisão como poucos, assim. Pelo menos o tipo de dramaturgia que me interessa, assim. Então o Jorge e o Guel são outros dois caras que eu admiro muito. Acho que eu poria esses três, que coincidentemente são amigos. Mas eu poria esses três assim como os caras, se eu tivesse que dar a direção da TV Globo para alguém, era para um desses três aí. Autor de televisão internacional, fala a verdade, eu não conheço os autores. Eu conheço alguns projetos de televisão de fora do Brasil, e tem coisas que eu adoro, tem clássicos assim, tem os programas humorísticos de sketch ingleses assim, dos anos 60, 70,
são simplesmente brilhantes. Você assiste hoje, é absolutamente contemporâneo. Eles conseguem falar da alma humana com humor e eu adoro aquele Stephen Fry. Isso é uma série com esse cara que faz o House atualmente. Ele é um grande comediante, grande músico. E ele e o Stephen Fry, que é um outro comediante, que tem um programa diário na TV inglesa. Eles fizeram por anos um programa de sketches de comédia assim, na TV inglesa, que eu acho brilhante. E todo o humor inglês eu acho muito bom. Fora isso, tem me impressionado, isso é uma coisa contemporânea, nesses últimos 5, 6 anos, a qualidade e a porrada que são essas novas séries americanas, né? Fico muito impressionado de roteiros brilhantes, um texto que é raro encontrar em cinema, personagens absolutamente bem construídos e até como linguagem de TV também, inovadores e produções espetaculares. Enfim, eu podia falar uma série aqui de séries que eu acho que estão realmente... que agora os longa-metragens estão tendo que correr atrás dessas séries, né? Essas Mad Men, esse Game of Thrones, ele tem um roteiro bem escrito, aquele Sherlock, todos esses aí que a gente sabe que tem uma qualidade de texto, de tudo, de interpretação, de elenco, de figurino, de produção, eu acho TV muito, muito, muito bom. A gente tentou, desculpa ficar sempre se referenciando a mim mesmo, mas é que estamos aqui para isso, vim por causa disso. Mas a gente tentou, o ano passado, 2010 e 2011, desenvolvemos um pouco pensando nessas séries de fôlego, assim, que tem atualmente. A gente pensou numa série que para mim está faltando na televisão brasileira, que é uma saga do negro no Brasil. Não tem isso. É o nosso Raiz. Isso foi uma série americana de 30 anos atrás chamada Roots. A gente ia fazer essa saga, compramos direitos de um livro da Ana Miranda, né? Chamado Um Defeito de Cor. É um livro de 900 páginas, que é a história de uma menininha que ela é capturada na Nova Guiné, aí vai para Elmina, que era uma fortaleza onde fazia tráfico de escravos, isso em começo de 1800 e pouco, 1808, quando a família real estava vindo. Daí vem para o Brasil, mora no engenho, depois vai para Salvador, vira uma escrava de ganho, né? Ela ganhava, depois ela consegue comprar alforria, aí volta para a África, vira uma construtora na África, depois volta para o Brasil para reencontrar um filho, velhinha, assim, é uma saga. No meio disso, ela participa da Revolta dos Malês, enfim. Eu achei que essa série ia ter uma audiência espetacular e metade, né? 40% da população brasileira é de negro, descendente de negro, e a gente estuda só a história da Europa, a gente não estuda a história da África, né? Então a gente achou que era muito importante contar essa história. Desenvolveu um projeto por 1 ano e meio para a Globo, mas é um projeto que custava perto de 32 milhões, assim. Estava tudo andando, até que ano passado a Globo falou, não vamos mais fazer minissérie, e abortamos. Se eu tiver que citar assim, as grandes frustrações da minha carreira de produtor e diretor, eu acho que essa talvez leve o troféuzinho, o biscoito lá, porque, cara, esse projeto é um projeto que tinha que ser feito, ele é educativo, ele é informativo, ele é passional, e faz falta no país, assim, né? As pessoas saberem a origem, ver como é que veio no navio negreiro, como é que conseguiu a libertação. Enfim. Mas a inspiração de fazer um projeto desse, que é muito mais caro do que a média do que nos pagam, né? A gente faz muita televisão, mas a hora desse programa era muito mais caro do que a hora do que a gente faz em geral para televisão. E a gente achou que os caras iam bancar na moral, mas... E a inspiração foram essas séries novas de fôlego, americanas, inglesas, que eu estou mencionando. Na verdade, na televisão, o produtor, eu acho que é a pessoa que levanta os projetos, né? Então, no caso, eu estava mencionando esse projeto Defeito de Cor. Então, o produtor é o cara... Um diretor pode ter ideia, mas fica na mão... O diretor só passa a ideia, eventualmente, mas quem tem que tocar é o produtor, que tem que ir lá comprar os direitos do livro,
depois tem que ir na televisão negociar para a TV falar, ok, eu te dou o dinheiro para desenvolver, daí você vai lá e contrata o roteirista, isso tudo é o produtor que faz, não é o diretor. Às vezes o diretor é o produtor também. Isso no meu caso acontece muito, né? Eu dirijo e produzo, só que quando eu faço produção, tem uma área da produção que não entra, a parte de negociação, contrato, tudo isso aí, a negociação com emissora, com isso, eu nunca entro muito. Mas a outra parte da produção, que é montar a equipe, tentar fazer chegar no orçamento, acompanhar o desenvolvimento de roteiro, isso é um papel do produtor. Isso eu faço, em geral faço, mesmo quando eu estou dirigindo. Mas assim, o cinema no Brasil ele está um pouco na mão ainda dos diretores, né? Os diretores eles têm a ideia, eles arrumam alguém para captar o dinheiro e eles são donos do projeto. Já tem no Brasil algumas produtoras que são produtoras de produtores, como os Gulani, por exemplo. Mas são raros. A maioria de quem faz cinema no Brasil ainda é o diretor que tem a bola, ou a caneta para assinar cheque, ou que tem a última palavra. Em televisão, não. Em televisão, acho que o produtor apita mais do que o diretor. Às vezes tem projetos que o diretor, só na hora que está tudo fechado, aí você só contrata o diretor. Assim. É outro... Acho que é um esquema mais industrial, né? A parte de negócio, de contrato e tal, tem mais peso, talvez. Assim. O Cidade dos Homens, enfim, acho que a minha atuação mais... Eu dirigi lá 2 episódios, a gente fez 20, eu dirigi 4. Mas eu acho que a minha atuação principal no Cidade dos Homens foi como produtor. Porque, primeiro, foi convencer a Globo a bancar a série, né? A gente acabou fazendo 4 temporadas. E depois montar a equipe, né? Então, no primeiro ano, eu fiz uma direção geral e depois, nos outros 3 anos, o Paulo Morelli, meu sócio, acabou ficando com a direção geral. Quem amarrava tudo era o produtor. E no caso dos Homens, eu que acabei armando minhas sócias, toda a parte de negócio, orçamento e tal, e eu a parte de como ia ser feito, a cara que o troço ia ter. No nosso cinema, como eu falei, o diretor, em geral, ele acaba produzindo, ele que tem que armar o circo, que tem que convidar a equipe, que tem que... Mas isso é um modelo de cinema que eu acho que tende a desaparecer ou a diminuir, assim. Cada vez mais agora a gente está vendo que os filmes que estão dando certo, que tem mais... Né, ou as produtoras que estão dando certo, não são as produtoras de diretores, são as produtoras de produtores. Que é o caso da Total, os Gulanes, como eu falei, mesmo a O2, claro, a gente tem um monte de diretor na O2 Filmes, mas quem toca os projetos e tal é a Andréa Barata Ribeiro e a Bel, que são produtoras, elas não dirigem. Então a produtora do Daniel Filho, ou a do Padilha também, são produtoras que estão dando certo. Mas tanto o Daniel Filho quanto o Padilha e o Marcos Prado, eles são diretor-produtor, assim, eles são um pouco que nem eu, assim. Aquelas produtoras de diretor mesmo, essas estão... Porque o diretor parece que não entende muito o mundo do negócio. E aí ele dança, né? Existe, eu acho que eu acho que quando o Olhar Eletrônico começou, a gente você assiste alguns programas do Olhar hoje, é aquela coisa informal, divertida, soltinha e tal, mas era tudo muito pensado, assim. Eu estava falando aqui agora há pouco da coisa do corte, do corte do jump cut e tal. Tudo isso não era por acaso. A gente era parece que como todo adolescente ou pós-adolescente, assim, a gente era extremamente pretensioso, assim. A gente era um grupinho que tinha uma casinha na Benedito Calixto, depois na Pedro de Moraes, 8 pessoas, e a gente achava que vamos fazer a televisão do terceiro milênio, apenas isso, assim. Ninguém estava ali para brincar, sabe? A gente queria transformar o troço. Ninguém falava, vamos fazer um programinha para ver se não tinha essa onda. Vamos transformar a televisão, vamos chegar E era todo mundo muito... Então, o que a gente fazia, além do trabalho semanal de fazer os programas, que a gente fazia, como eu falei, a gente fazia programa de televisão semanal, quase por 10, 12 anos, toda semana tinha que entregar lá 40 minutos, 1 hora de programa. Então, tinha um trabalho pesado de ilha de edição, de equipe, de Kombi, de não sei o quê. Mas a nossa segunda-feira era para estudar, cara. A gente toda semana a gente começava com uma manhã inteira só para fazer reflexão.
às vezes sobre televisão, às vezes sobre a cultura. Então, a gente fez ciclos por exemplo, da cultura chinesa, a cultura do Oriente Médio. A gente chamava pessoas para dar ciclos lá, fizemos astrologia, filosofia. Chamamos também o Walter Clark, foi lá, Washington Oliveto, pessoas do mercado também. Mas esse papo da segunda-feira, a produtora era fechada segunda de manhã, não tinha, era proibido trabalhar, proibido atender telefone, era para estudar, para pensar o que a gente estava fazendo. A gente se levava muito a sério, assim. E eu tenho a impressão que algumas coisas do que a gente fez ali, apesar de ser muito pequenininho, tá restrito ali na TV Gazeta, que ninguém assistia, acabou que deu certo, quer dizer, ele deu frutos, assim. Tem algumas coisas que saíram dali que estão hoje. O Serginho Grossman começou com a gente, a Sandrinha Nemberg, que apresenta o jornal hoje. Bom, e depois, como a gente fazia uma coisa diferenciada, a Globo chamou um núcleo dali de dentro para criar alguns programas. O programa Legal, que o Guel fez, fui convidado, o Marcelo Tasso foi convidado, e ele ficou, mudou para o Rio, mas eu não quis sair e tal, mas enfim. Apesar da gente ter feito um negócio muito pequenininho, muito pouco assistido, ele teve uma certa... Ele teve um eco, assim, que prova que estudar e fazer as coisas sabendo onde você está pisando faz sentido, né? Enfim, a televisão que a gente imaginava era um pouco na linha do que a gente fazia no horário eletrônico, que tinha um pouco essa informalidade, essa coisa que eu falei de revelar, a televisão que se revela, e de apontar para um mundo. Isso a gente falava muito, assim, a gente era muito crítico ao mundo de consumo, ao mundo do... Hoje seria assim, a gente apontava para um mundo sustentável, tinha sempre uma pegada espiritual, as matérias mostrando que o homem tem uma cabeça, uma mente que é muito maior do que a realidade física e objetiva. Então a gente dava muito atenção, a gente tinha programas sobre sonhos, sobre desejos. A gente tinha um quadro, acho que é das melhores coisas que a Olhar fez, isso principalmente o Paulo Morelli e o Renato Barbieri que faziam, a gente chamava de Rua, que era sair para a rua, fazer pesquisa de rua, assim, mas os temas eram inveja, obsessão, sonho, só temas, a maldade, temas, porque a gente achava que o ser humano precisava se apropriar dessas, né, da mente. A gente vivia muito para o físico, tal, tinha esse lado ali também. Eu acho que depois disso, como a gente todo mundo entrou em esquemas de televisão maior e comercial e com uma agenda, ou mesmo quando eu fui fazer Rá-Tim-Bum, né, tinha lá a coisa pedagógica, a gente foi tolhido. Quer dizer, o que a gente queria fazer não pôde ser feito, porque não cabia num esquema maior, só cabia naquele esqueminha porque era muito irresponsável e muito sem controle, né? A hora que, sei lá, o Marcelo Tasso foi para a TV Globo fazer o programa Legal. Aí, claro que ele tem limites, está numa estrutura muito maior, ele aí dá uma dissolvida, né? O Olhar Eletrônico foi, provavelmente, talvez tenha sido a primeira ou segunda produtora independente no Brasil, porque a gente estava saindo da faculdade de arquitetura quando a gente montou a produtora e a gente resolveu montar uma produtora. Esquecemos de um pequeno detalhe, que não existia mercado, porque as televisões não compravam programação independente. Então a gente montou um negócio que não tinha ninguém para comprar o nosso negócio. Então a gente precisou inventar um mercado também, né? Cunhamos, né? Foi cunhado esse termo, produção independente e tal. Logo depois que o O2 montou, a TV Tudo foi montada também. Agora, a TV Tudo era com uma turma de amigos. O Tadeu, por exemplo, que eu acho que era o band leader da TV Tudo, ele era meu colega do colégio, assim. A gente estudou junto, sentado na mesma... A gente era moleque, assim. Então... E tinha uma rivalidade interessante quando a gente começou a fazer programas. A gente fazia nossos programinhas na Gazeta, que ninguém assistia, e a TV Tudo, uma hora, conseguiu ocupar um espaço na TV Bandeirantes, Rede Nacional, uma coisa muito maior, assim, o que nos deixou extremamente enciumados. Mas eu acho que era muito saudável, assim. Primeiro porque a gente já se conhecia de antes, então a gente se gostava pessoalmente, assim. Era uma rivalidade de amigos, sabe? E a gente sabia que a gente estava num movimento junto, dois polos, tal, mas que a gente estava empurrando a televisão para o mesmo lado, assim.
A gente gostava de dizer também que o olhar eletrônico era os mocinhos e que a TV Tudo eram os bandidos. E eu tenho certeza que eles gostam, adoram isso também. Porque a gente tinha essa coisa, essa perspectiva de evolução mental, uma perspectiva de que o homem tem um lado espiritual e tal. Então a gente falava sempre em evolução, né? A gente sair desse estágio e ir para um outro estágio de consciência, um outro estágio de... E a TV Tudo era da revolução, eles queriam demolir as coisas, o negócio era derrubar o que está aí, para ver o que brota. Então tinha essa, né? A gente ia desenvolver uma coisa e eles queriam fazer terra arrasada para ver o que... Duas maneiras diferentes de atuar, de ver E como era muito mais agressivo o troço deles e tal, a gente achava que a gente era os mocinhos do bem, eles eram os caras. Mas isso com humor e com amizade, porque eles eram realmente até hoje, né? Enfim, gosto do Tadeu pra caramba e tal, a gente é... Bons tempos, para ser saudosista aqui. Bons tempos porque não tinha dinheiro, né? Não tinha negócio envolvido, era pura curtição, né? O Krieg Rap vai muito dentro dessa linha que eu falei de liberdade. A gente criou o Ernesto Varela, que virou o nosso ponto de venda, dentro de um programa da TV Gazeta. Aí acabou o programa da TV Gazeta, abriu vídeo, numa época comprou um pedaço lá, um horário da TV Gazeta e nos chamou para fazer o fantástico dele, o programa de domingo, chamava programa de domingo. Porque eles queriam... a gente sempre fazia 3 ou 4 matérias para o programa dele, mas eles queriam mesmo o Marcelo Taz, que era o Varela, que era meio o pièce de résistance do programa de domingo. E como a gente sabia que eles queriam muito, a gente falou, olha, a gente faz o seu programa de domingo se vocês nos derem uma meia hora por semana só nosso, sem nenhuma interferência. É um programa que vocês não vão nem escolher o nome, a gente vai entregar uma fita aqui e vocês põem no ar. Os caras não tinham muita alternativa e também não tinha nada que pôr no horário, e eles nos deram esse horário e a gente criou esse Krieg Rap, que era exatamente, a gente fazia o programa inteiro na produtora, no Olhar, e sábado lá pelas 6, 7 da tarde, a gente ia para a TV Gazeta para pôr, a gente não tinha GC, os créditos, né, letreiro, tinha que pôr com um switchzinho. Então às 6, 7 da noite lá, a gente punha os letreiros e ia no ar direto sem ninguém ver o que era o programa. Então, o programa, em termos de liberdade de criação, acho que poucas coisas se igualaram, assim. E como esse programa é muito fruto dessas reuniões que eu falei de discussão e tal, e como a gente falava muito de televisão do terceiro milênio, o programa comentava muito sobre televisão. A gente tinha um esquema interessante que cada semana tinha um diretor. A gente fazia os diretores itinerantes. Então, eu sabia lá, estava em fevereiro, eu sabia que em março, no dia 14, era o meu programa. Então, eu escolhi o tema e ia pensando como é que ia ser o meu programa sobre aquele tema. Enquanto isso, durante as semanas, numa semana eu fazia câmera para, sei lá, para a matéria do Marcelo, montava a matéria do outro Marcelo Machado, e dirigia a Kombi para o Paulo, a gente ia trocando as funções. E, ao mesmo tempo, pensando até chegar no meu. Aí, no meu programa, eu era o diretor. Aí eu dava, você vai fazer uma matéria assim, você, cada um... Enfim, televisão era um tema recorrente no Krieg Rap. E o programa que acho que eu fiz, que foi o último, que depois acabou o Krieg Rap, era um programa inteiro sobre televisão. Talvez por isso que o tema era televisão. Talvez por isso que você tem essa informação aí. É um programa até curioso, porque a gente não precisava pagar, como ninguém assistia, a gente não precisava pagar direitos para nada, assim. Então, a gente conseguiu experiências de televisão pelo mundo inteiro. Então, no meio entra lá Nanjuni Pai, que entra os caras que estão fazendo uma televisão muito experimental. Isso na Gazeta, 6 da tarde e tal. E para molecada, né? Quem assistia era adolescente de 15, 16 anos. A gente também punha muito videoclipe, muita propaganda do mercado internacional, tudo meio sem autorização, né? Era muito fácil, cara. Porque você tinha um VHS, você vai lá, punha no ar e pronto, ninguém te cobrava, não tinha advogado. O mundo sem advogado era um mundo muito melhor. Enfim, mas eu acho que a gente assistir todos os Krieg Raps, TV, talvez seja o tema central. Esse programa sobre televisão é interessante também. A discussão ia nos dois lados, assim. A gente
A gente sempre tentava dar uma puxada na abordagem, né, no conteúdo. Então, vamos fazer entrevista, o que perguntar, como a gente fez umas entrevistas bacanas com sei lá, Caetano Veloso, com Gil. Isso era muito, muito interessante, você poder fazer televisão, porque você tem acesso. A gente era uma molecada de 24, 25 anos, só porque a gente tinha uma câmera. Hoje todo mundo tem câmera, ninguém dá bola mais, mas naquela não tinha muito. Então, só o fato de você ter uma câmera e ter um horário na TV, todo mundo que a gente admirava, que vinha para o Brasil, por exemplo, Dennis Hopper, eu lembro que ele veio para cá, a gente pediu uma entrevista e o cara deu. Pô, que maravilha! Aí você pode ficar lá 1h30, levar o Dennis Hopper onde você queria, o Peter Tosh, quem vinha para o Brasil que a gente achava interessante, a gente pedia uma entrevista e conseguia. Isso era ótimo. Então, essa TV, ela discutia, propunha temas que, em geral, não estavam na TV. Do ponto de vista do conteúdo, a gente tentava ir um pouquinho além do que existia. E, do ponto de vista formal, completamente. Tem uma coisa que eu acho curiosa, que talvez justifique um pouco por que o Olhar tinha, formalmente, era uma TV diferente. É porque a gente nunca aprendeu a fazer televisão, era todo mundo arquiteto. E nos primeiros 5, 6 anos da produtora, a gente nunca contratou alguém que veio de televisão ou que soubesse fazer televisão. Foi realmente, a gente reinventou a roda, a gente descobriu como se fazia e reinventamos o que a gente não sabia. Eu lembro que quando a gente comprou a câmera também, principalmente a ilha de edição, eu lembro bem que quando a gente chegou com a ilha de edição na produtora lá, uma ilha Umatic, a gente foi lá no catálogo, como é que liga? Esse cabo aqui, peraí, que nem jogando um Lego ali, conseguimos ligar, pusemos na tomada, funcionou, tal, aí põe a fita, como é que monta? Pega, pressione, não sei o que, a gente aprendeu a montar, olhando o manual. E depois as regras de como cortar, de como é que fazer o corte. Ninguém nunca tinha feito cinema nem TV e a gente não chamou um montador de TV, um editor de TV. Então a gente aprendeu fazendo ali, a gente reinventou um pouquinho. Talvez o fato de, se tivesse alguém que fosse nos ensinar como se faz certo, a gente não teria inventado muitas coisas, porque a nossa invenção era o errado, na verdade, que deu certo. Em alguns casos, em outros deu errado mesmo e foi abandonado, né? Na verdade, atualmente eu trabalho com cinema e com televisão. Às vezes eu faço umas coisinhas de publicidade, mas é sempre quando precisa ajudar a lançar algum diretor novo na produtora, tal, aí eu entro, mas eu não tenho feito 1, 2 filmes por ano, assim, muito pouquinho. Agora, a diferença entre TV e cinema, para mim, é muito claro. O cinema, são projetos que demoram entre o começo do roteiro e o lançamento, no mínimo 2 anos, quando for rápido, 2 anos e meio. Então, é um trabalho de imersão mesmo. A hora que você escolhe fazer um filme, você sabe que você vai ficar com aquilo na sua cabeça por 2 anos. É um tipo de envolvimento que vai fundo, que você tem um tempo para fazer o cenário, você tem um tempo para treinar seus atores, você tem um tempo... E eu gosto de poder chegar assim e tentar fazer o melhor possível, né? Isso o cinema te permite. E a televisão tem um outro lado que eu gosto muito também, por isso que eu fico sempre fazendo uma coisa e outra, que é a rapidez. A rapidez e a troca. A televisão troca muito mais com quem está fazendo do que com o cinema, né? Porque o cinema você faz, você sabe qual foi o seu público e você lê 4, 5 críticas que saem no jornal. A televisão você tem uma resposta de público muito mais imediata, muito mais forte e eu acho fascinante assim. E a velocidade da televisão, do processo todo também, acho muito interessante, né? Você em 6 meses você levanta o projeto, faz o roteiro, monta e põe no ar. Então, né, às vezes a gente tem ideias que eu gostaria de trabalhar algumas ideias, mas eu não quero ficar 2 anos nessa ideia. Então, televisão é ótimo, porque eu resolvo essa ideia em 3, 4 meses, vou lá, faço, realizo, fecho e acabou. E tem uma resposta muito forte também, mais forte que cinema. Por isso que eu sempre opto em fazer as 2 coisas e tenho feito isso na minha carreira inteira. Atualmente eu até pus um pouquinho na minha cabeça, eu sou muito cobrado porque eu não faço filmes brasileiros, falando em português e tal. E a minha resposta é sempre que aqui no Brasil eu prefiro fazer televisão, e é fato. Porque um filme aqui no Brasil, ele demora mais, ele é muito mais difícil conseguir levantar financiamento e tal.
E se eu fizer um filme que é um sucesso, ele vai fazer 2 milhões de espectadores. Enquanto se eu fizer um programa de televisão, no nosso caso a gente faz tudo para a Globo, né? Fizer um programa de televisão que for um fracasso, ele vai fazer 16 milhões de espectadores. E já vem financiado, eu não tenho que me preocupar de onde vem o dinheiro. Então, para que eu vou fazer cinema aqui? Então, na minha cabeça, quando eu penso em cinema, eu penso no mercado internacional. Quando eu quero fazer uma coisa para o Brasil, falando em português e tal, eu penso em televisão. Eu acho que interessa fazer também para a televisão. Na verdade, a ideia de escrever um blog ou escrever texto sobre o processo de produção de filmes é que ele me ajuda a pensar. Quer dizer, na hora que eu vou explicar lá a diferença entre um ator ou outro, como resolver uma cena, na hora que eu vou escrever, eu entendo o que eu estou fazendo. Então, para mim, é muito, muito bacana. Eu comecei a fazer isso no Jardineiro Fiel, depois fiz de novo no Ensaio, fiz agora no 360, mas eu acabei parei no 360 porque eu percebi que tinha muita gente lendo. É meio paradoxal, né? Porque eu tenho que escrever. Se não for para alguém ler, eu não vou estar motivado a escrever. Então, eu não vou ficar escrevendo para mim mesmo e pôr no arquivo. Então, eu escrevia para pôr no site da produtora, pensando que ali, as pessoas ali, aqueles 100 amigos, 50 ali, em volta, iam estar lendo. Daí começou a aparecer o texto traduzido no Japão, pergunta de um cara da Polônia. Eu falei, pô, gente, tem muita gente lendo esse troço aqui. Aí eu travei. Porque o legal de escrever isso era que eu podia ser muito honesto e falar falar de drama, de conflito, de insegurança, porque eu achei que eu estivesse falando com os amigos ali. A hora que eu vi que o troço estava... Aí me deu uma travada e eu parei. Mas eu gosto de fazer isso, enfim, e a hora que eu entrar num projeto de televisão, eu já me habituei a estar fazendo alguma coisa e tentando pensar por que eu estou fazendo, por que eu estou indo por esse caminho, por que escrever me ajuda a pensar. Atualmente, não, na verdade, nós estamos tô produzindo, envolvido aqui em 3 projetos para a TV a cabo, para esse ano, 2012. Um chama Contos do Edgar. Quem vai dirigir é o Pedro Morelli, filho do Paulo Morelli, meu sócio, tem 24 anos. E, na verdade, são adaptações dos contos do Edgar Allan Poe para São Paulo. Então, eles estão criando um Edgar, que é um cara que mora em São Paulo, que é meio ferrado, que nem era o Edgar Allan Poe mesmo, um cara que morava num subúrbio, completamente... Então, existe o Edgar, e o Edgar ele faz serviço de dedetização. Então, quando ele entra nas casas, ele presencia algumas coisas e fantasia, e aí são as histórias, entram os contos. Esse é o gancho, assim. O interessante desse projeto do Contos do Edgar, isso vai ser um projeto para a Fox, já está sendo escrito, e a gente sempre tem que ter um porquê que estamos fazendo isso, né? O porquê de fazer isso, para mim, o mais estimulante é a equipe. A gente montou uma equipe onde o cara mais velho é um dos roteiristas, que é o Pedro Furtado, filho do Jorge Furtado, que tem 28 ou 29 anos. A equipe inteira é praticamente de iniciantes, todo mundo vai dos 20 aos 26, 27. E a gente está tentando deixar a produtora dar bastante liberdade para eles virem com o que vier, quer dizer, vale tudo. Então, acho que esse programa pode ter umas soluções de linguagem interessante, porque é uma garotada inexperiente, mas muito motivada. Outro projeto também para a Fox, é um projeto que estão chamando de 360, coincidentemente é o mesmo nome do longa que eu vou lançar aí, mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que é a ideia de falar sobre temas muito polêmicos do Brasil, sobre diversos pontos de vista, assim. E ao invés de falar com um jornalista falando, ou uma voz off e tal, a gente vai abordar esses temas do ponto de vista das pessoas envolvidas naquele tema. Então, tem lá uma história, por exemplo, um programa sobre crack. A gente começa com um moleque de classe média e tal, que está no meio da Cracolândia, que não vai para casa há 2 meses e meio, e você acompanha a vida do cara ali. Você é só com ele, não fica explicando, não dá razões sociológicas, nada disso. Você acompanha o cara que está sofrendo ali, que está se acabando. Uma hora a mãe dele vai ali, encontra ele, e a gente abandona ele na Cracolândia e vai com a mãe.
A mãe está desesperada, como é que ele chegou ali, e ela explica por que o filho... e uma hora ela vai na polícia, encontra a polícia, a gente vem com a polícia tentar resgatar o filho, não consegue, daí vai para assistência social encontra de novo o moleque, e a gente termina, a gente faz a volta completa e chega no moleque. Então, se a gente vê o problema de todos, né, do familiar, do cara que está lá, jurídico, da assistência social, do país e tal. E assim são sempre temas muito cabeludos e sempre vistos do ponto de vista... Tem um lado reality assim, no programa, mas eu acho que é um reality jornalismo, um reality que acho que é interessante. A gente vai informar com uma carga emocional muito grande, porque a gente vai contar histórias de pessoas, não de... E tem o terceiro projeto, que esse, para falar a verdade, estamos ainda um pouco receosos de como fazer, que é um projeto para Discovery, que começou com um projeto de 8 programas sobre minas de pedras preciosas no Brasil, com um cara incrível que tem essa paixão. A gente apresentou o projeto para a Discovery. A Discovery gostou mais do cara do que do projeto dele. Então ela contratou o cara e falou: então vocês fazem um programa, vamos criar um programa para esse cara, o Fábio Lamancha ele chama. Estamos fazendo uma série sobre trabalhos duros, chama Trabalho Duro, na verdade, que é um pouquinho o formato que eles têm lá, acho que chama Dirty Jobs, no formato americano. A gente está tentando dar uma brasileirada, mas a Discovery é muito rígida, assim. Cada centímetro que a gente sai do padrão deles, a gente é tolhido. Assim, não é assim que faz, não é assim que funciona, não é. Então, não começamos ainda, a gente está ainda no tratamento, mas eu não sei se a gente vai conseguir botar um pouco de ar e frescor nesse programa, porque a gente está sentindo que é muito amarrada a coisa, assim, por padrões, né? Eu acho que todos os projetos que a gente está fazendo, eles só funcionam para cabo. Talvez o trabalho duro é que eles são longos. O trabalho duro, por exemplo, tem 46 minutos de arte. Isso numa TV comercial, acho que não funcionaria. Mas se fosse menor, se fosse 10 minutos, 8 minutos, talvez funcionasse como quadro de programas. Mas eles vão realmente fundo, todos eles vão muito fundo. O Contos do Edgar é macabro mesmo e às vezes é dark mesmo e num nível que a TV comercial aberta não seguraria. Mesma coisa o 360, os temas são fortes e a abordagem é forte e é dramática. Também acho que a TV aberta, porque aí tem questões políticas, né? Então a gente vai falar sobre sei lá, monocultura, a soja. Pô, mas aí tem problemas, porque a Cátia Abreu não vai gostar, vai ligar para o cara, sabe? Tem essas implicações que na TV a cabo é possível fazer, numa TV aberta, tem compromissos políticos, tal, tudo fica mais restrito, né? Mas Globo, nenhuma produtora independente, ninguém faz nada que tenha qualquer relação com o jornalismo. Tudo que você quiser fazer que tenha ligação com a realidade, você tem que passar por um outro departamento lá que é jornalismo, e aí só eles que fazem. Você não tem nenhuma... Eles controlam a informação jornalística de cabo a rabo. Ninguém nunca fez nada. Fazia, acho que o Globo Repórter, há muitos anos, era independente, assim, mas controlado lá por dentro, assim. Não tem nenhuma abertura para a produção independente na área de jornalismo.